bem-vindo de volta. Na última semana, na competência 3, nós fomos para a rua, fomos para a feira e vimos alguns insumos mais comuns dentro de uma cozinha. E hoje, na nossa quarta e última competência, nós vamos falar sobre o uso de equipamentos de aplicação de calor nos alimentos. Vamos lá? A não ser que você trabalhe em uma cozinha fria, você vai trabalhar com cocção. E o que é cocção? Cocção significa aplicar calor ao alimento com o intuito de transformar esse alimento para melhorar o seu sabor, a sua palatabilidade e também para aumentar a sua digestibilidade. Então, é isso que significa cocção dentro de uma cozinha. Cozinhar é um termo genérico que a gente utiliza no dia a dia para tudo que é feito na cozinha, mas cozinhar é uma técnica específica que eu vou falar daqui a pouco. Então, cara aluno, veja aqui que nós temos o cooktop, nós temos aqui as panelas, temos também aqui o forno, e eu vou explicar para você algumas formas diferentes de aplicar calor ao alimento. Então nós temos primeiramente a transmissão direta, que é ter um ponto de calor, e esse ponto de calor, claro, ele está aqui no cooktop, e ele vai esquentar a panela e a panela vai esquentar o alimento. Claro que pode ter algum outro meio entre eles, né, como a gordura, por exemplo, mas é isso que vai acontecer. Vai ser uma transmissão direta do calor de um para o outro, né? Daqui do ponto de calor para o metal e do metal para o alimento. Mas também é possível fazer isso aí através de um fluido, ou seja, pode ser água, pode ser um líquido ou pode ser o próprio ar. Se for o próprio ar, nós temos uma técnica específica que é assar, cara aluno. Lembre-se, não confundam as técnicas. Cada uma delas é utilizada em uma função específica para resultados diferentes. Então, aplicar calor em um fluido, ou seja, um líquido ou o próprio ar, certo? É uma forma de utilizar o calor através de convecção. Se for o ar, nós estamos assando. Se for um líquido, quase sempre água, nós estamos cozinhando. Ok? Também é possível, aluno, fritar. E o que é fritar? Fritar é utilizar uma gordura para proteger o alimento da superfície metálica da sua panela. Por que uma gordura e não água? Porque a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se você coloca pouca água na intenção de só fritar o alimento, ela vai esquentar, vai entrar em ebulição, vai ferver, vai se tornar vapor e vai desaparecer. A água vai desaparecer, a panela vai ficar seca e o alimento vai grudar na panela. Então você precisa de algo mais resistente. Você precisa de uma gordura. Gordura não entra em ebulição, não tem ponto de ebulição, ela tem ponto de fumaça. As gorduras, elas possuem pontos de fumaça diferentes. Então, o óleo de soja, de canola, de dendê, a manteiga, todas elas, azeite, todos são gordura, mas cada um possui um ponto de fumaça diferente, ok? Então é preciso saber até que ponto você pode esquentar essa gordura e ela começar a queimar. Lembrando, cara aluno, uma coisa muito importante, não se deve reutilizar o óleo e em qualquer cozinha, seja ela profissional ou da sua casa, é preciso atentar para a sustentabilidade, ou seja, essa gordura ela tem uma questão ecológica vinculada a ela, porque ela demora muito a se degradar e ela contamina o meio ambiente. Então, toda cozinha profissional, toda empresa, ela deve dar destino à sua gordura ao seu óleo. Isso é responsabilidade ambiental, ok? E também tem a questão de saúde. Um óleo, uma gordura que ultrapassa o seu ponto de fumaça, começa a criar substâncias carcinogênicas, ou seja, substâncias que podem, mais para frente na sua vida, causar até mesmo um câncer. Então, muito cuidado, muita atenção na hora de utilizar as gorduras. Jamais reutilizar, cuidado com o que você come também, ok? Então, nós já vimos aqui o assar,
o cozinhar, o fritar. Vamos falar um pouquinho também sobre o funcionamento de um micro-ondas. O micro-ondas é um forno, é uma espécie de forno que ele trabalha com radiação, mas não precisa ter medo. Nós estamos rodeados por radiação o tempo todo e isso é normal. A radiação que é utilizada aqui no micro-ondas, ele permanece dentro do micro-ondas. Vocês devem lembrar das suas aulas de física que a radiação ela se espalha para todos os lugares através de ondas. Essas ondas elas possuem um comprimento. O comprimento de onda é a distância entre a base da onda e a sua crista. E ela vai se espalhando dessa forma. Vocês devem ter percebido que um forno de micro-ondas ele é todo protegido. Ele é todo protegido por chumbo por dentro. E a radiação não pode ultrapassar. Mas se é protegido por chumbo, como é que a gente consegue enxergar o alimento lá dentro? Essa tela aqui ela é composta de uma placa fininha de chumbo com buraquinhos cujo tamanho não deixa a onda da radiação passar. E o que é que faz essa onda? Ela acrescenta energia ao sistema. O sistema, no caso, é o alimento. Acrescentando energia ao sistema, as moléculas de água presentes no alimento, e todo alimento tem água, é bom lembrar isso aí, elas começam a se agitar. No que elas se agitam, começam a produzir calor. Então é assim que funciona um forno de micro-ondas. Mas não é a única forma de utilizar radiação dentro de uma cozinha. Se você já fez um churrasco, aluno, você também está utilizando radiação. Então, por exemplo, qualquer material que seja material capaz de acumular uma quantidade muito grande de calor, ele vai liberar esse calor aos poucos. Então, se você já viu uma fogueira de São João ou uma brasa de churrasco, você já viu que a brasa ela esquenta até uma hora que as chamas se apagam e você tem uma brasa radioativa. Ela está emitindo radiação mesmo, certo? Ela fica laranja, alaranjada, avermelhada, brilhando de radiação, e é essa radiação que vai se espalhar através dela. É assim que se faz um bom churrasco, né? Se você utiliza fogo para assar a carne vai queimar por fora e ficar crua por dentro. Mas a radiação, ela atravessa a matéria, então ela é capaz de cozinhar o alimento por dentro. Outras formas de cocção incluem também combinar técnicas. Então, por exemplo, o braseado, ou seja, a técnica de brasear, é uma técnica que envolve 3 tipos de cocção diferentes. Então, uma coq au vin, por exemplo, que é um prato típico da culinária francesa, que é o galo ao vinho, que hoje em dia a gente utiliza galinha, ela funciona assim. Primeiro, nós fritamos os pedaços da galinha, as partes da galinha, coxa, sobrecoxa, também a asa, em gordura quente. Fritou. Já é uma técnica. Depois, nós levamos a panela com o líquido, que no caso é um vinho. Então, já é uma segunda técnica, está cozinhando. E nós tampamos para que se forme um vapor por dentro e esse vapor ajuda a cozinhar. Então, já são 3 técnicas. Então, o brasear, ele tem essas 3 técnicas diferentes. Há muitas outras, né? Você que é natural do Nordeste do Brasil, você provavelmente conhece um equipamento de cozinha que é bem típico daqui da gente, que é a cuscuzeira. A cuscuzeira nada mais é do que uma panela que serve para fomentar o vapor no alimento. Você tem uma base com água, você tem uma superfície gradeada onde vai a massa do milho, e ao esquentar a água e ela entrando em ebulição, nós temos a formação do vapor que passa pelo cuscuz. Temos também o banho-maria, quando nós colocamos água em uma panela e colocamos o alimento em outra panela para uma cocção muito mais lenta e delicada, depende do resultado do alimento que você está utilizando. Enfim, aluno, há muitas e muitas técnicas, né? Algumas delas estão no seu material, mas aqui hoje na cozinha eu pude mostrar para vocês mais ou menos como é que funcionam algumas delas. Uma das coisas mais importantes para um cozinheiro aprender são os cortes mais básicos dentro de uma cozinha profissional, né? Eles são muito variados e eles vêm de uma base francesa. Então nós temos, por exemplo, o corte julienne, que é obtido
através de geralmente legumes como pimentão, cebola, tomate, que é esse corte que vocês podem ver aqui, que ele é fininho, parece um bastonete, só que ele é mais fino, né, e não tão comprido. Ele pode ter uma variedade de comprimentos e espessuras também. A partir dele nós podemos conseguir o brunoise, que é esse corte, que são os cubinhos muito pequenininhos, de mais ou menos 3 milímetros de lado, mas é também possível conseguir os cubos pequenos, médios e grandes, né? Também existe o corte de bastonete, existe o corte de barril, existe o chiffonade, mais utilizado para folhas de vegetais. Esses cortes que eu mencionei agora há pouco, eles são muito comuns para tratar frutas, legumes e vegetais, mas nem só de verduras vive uma cozinha profissional. Então nós temos também as carnes, caro aluno. É importantíssimo que o chefe saiba tratar as diferentes carnes que vão chegar para ele. Então nós temos, por exemplo, as carnes brancas, né, as aves. A ave mais comum que vai aparecer nessa cozinha com certeza vai ser a galinha, mas a técnica de trinchar uma galinha, ela serve também para aves menores, como a codorna, por exemplo, ou aves maiores, como um fazão ou um peru. Ainda falando de carnes brancas, né, nós temos os crustáceos, os frutos do mar, de maneira geral, crustáceos, peixes, moluscos, como a gente viu na nossa última aula, e cada um deles requer uma técnica específica para poder serem tratados, ok? Lógico, talvez aqui no Brasil a paixão nacional seja realmente a carne vermelha, né? Seja ela a carne suína, de ovino, de caprino, ou a carne bovina, que talvez seja mais disseminada. E o bovino, que é um animal de grande porte, ele tem vários cortes diferentes, né? O mais provável é que ele chegue para você já com o corte que você encomendou, não a carcaça inteira, direto do açougue, como se faz no abatedouro. Então, são diversos cortes que você talvez tenha ouvido falar já, como bisteca, cupim, filé mignon, maminha, picanha, colchão mole, colchão duro, acém, chã de dentro. É importante lembrar que esses nomes possuem nomenclatura diferenciada em outros países, como os Estados Unidos e na França, e que esses países também, eles valorizam cortes que nós não valorizamos tanto quanto eles. Então, embora o filé mignon ele seja uma carne pela maciez, ela não é uma carne muito saborosa, mas pela maciez, ela é uma carne que ela é universalmente bem aceita, valorizada, mas cortes como picanha e maminha para o churrasco brasileiro, eles não são tão bem aceitos em lugares como França e Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem uma paixão pelo T-bone, por exemplo, que é aquele bife que tem aquele osso em formato de T no centro dele. Uma das coisas mais importantes, aluno, de uma cozinha profissional são as tábuas de corte. Lembrando, como já falei anteriormente, que o material utilizado não pode ser poroso, então madeira, pela legislação, está fora. Essas tábuas são feitas de polipropileno, que é uma espécie de plástico que não tem porosidade, então elas são mais seguras. Vocês estão vendo que as tábuas têm cores diferentes. É importante respeitar essas cores para evitar a contaminação cruzada, ou seja, cada uma delas tem uma função específica. Você coloca um insumo específico delas. Então a vermelha poderia ser para carnes vermelhas, a verde poderia ser para vegetais, a branca para carnes brancas, para peixes de maneira geral. Então, para evitar contaminação cruzada e qualquer tipo de acidente, é sempre importante respeitar esse código de cores das tábuas de corte. Bem, caro aluno, nós encerramos por aqui, né? Nós vimos a aplicação de calor à cocção dos alimentos, vimos também algumas técnicas de cocção e os seus efeitos no alimento e alguns cortes básicos também da cozinha. E com o final dessa competência, a última competência, competência número 4, nós encerramos esse módulo de técnicas de cozinha aqui no nosso curso de técnico em serviços de restaurante e bar pelo ensino à distância. Eu queria agradecer a presença de vocês e também o apoio aqui dessa casa de recepções, dessa cozinha profissional da Casa Rosada, essa casa de recepções que gentilmente cedeu esse espaço para que nós pudéssemos fazer uma aula mais completa e diferenciada para você, caro aluno. Então, até a próxima e nos vemos por aí.